Bom dia, meu nome é Thomas Edson Ferreira da Silva, meu login é 150 108 755. A metodologia utilizada para o meu trabalho ela é bibliográfica, artigo e livro, ela é conotativa. O tema do meu trabalho é o uso da propaganda para o ensino da língua portuguesa. O uso da propaganda para o ensino da língua portuguesa é fundamental e importante para que os alunos possam ter outros meios didáticos para aprender em sala de aula. Lembrando que a propaganda é um meio de usar outros recursos didáticos para promover a aprendizagem dos alunos em sala de aula. De que forma? A propaganda ela é essencial para que os alunos possam entender e compreender do que se trata certo tipo de tema ou conteúdo passado pelo professor em sala de aula. O objetivo geral do trabalho é analisar a relevância do uso da propaganda como veículo didático no ensino da língua portuguesa no ensino médio, pois a propaganda ela é um meio e um método utilizado fundamental e prático pelos professores em sala de aulas para passar o conteúdo que ela quer mostrar para os alunos em sala de aula. Da mesma forma, é um dono de uma empresa que quer vender para o cliente. Eles usam a propaganda para poder mostrar o produto, de que forma que serve, para que serve o produto. Então, os alunos em sala de aula é dessa mesma forma. O professor é o dono do conhecimento, que no caso, o dono da propaganda, e o aluno é o cliente que vai se receber o conteúdo da propaganda, o que a professora quer passar, a escola pode fazer também, junto pode montar e mostrar a importância da propaganda em sala de aula. O autor que mais me identificou no trabalho é o Kotler, pois ele disse da seguinte forma: a propaganda ela é um meio de aprendizagem. Por quê? Porque ela passa um conhecimento, ela passa uma verdade, uma clareza para as pessoas que querem aprender, conhecer e querer o produto. Ele usa com essas palavras, mas eu quero dizer com as minhas, que é o seguinte: a propaganda em sala de aula ela é de suma importância, porque nós, como professores, a gente deve caçar um meio de prender os alunos em sala de aula e prender a atenção dos alunos da forma correta, que eu quero dizer, mostrando para eles cada tópico, cada maneira de entender o que é o tema, porque a propaganda ela é um elemento que é baseado quase na mesma coisa, baseado no mesmo conteúdo didático, que é você chegar em sala de aula, você passar para um aluno o conteúdo e explicar para ele o que quer dizer aquele tal conteúdo. Então, a propaganda é dessa forma, ela é diferente, porque a propaganda você vai usar um recurso para que possa os alunos ler, interpretar e entender da forma correta. Então, é fundamental, é essencial a propaganda em sala de aula. Ela deve ser colocada da forma correta, o professor tem que identificar da forma correta para que os alunos possam entender também corretamente o que é uma propaganda. Porque não é você chegar na sala de aula e colocar, isso aqui é uma propaganda, mas tem que explicar para que os alunos possam entender. Da mesma forma é o dono de uma empresa. Se ele quiser vender um produto, ele vai usar o quê? A propaganda para poder vender aquele certo produto. Então, é fundamental o uso da propaganda no ensino da escola. A língua portuguesa também é essencial, pois utilizando esses dois recursos para que os alunos possam entender a real o que é uma propaganda. A propaganda ela é um meio de pesquisar ideias dos alunos, dos colegas, e ela é fundamental na comunidade escolar porque ela pode ser passada
de aluno para pai, de diretor para professor, de professor para todos os alunos em sala de aula. Então ela é de suma importância dentro da sala de aula, na comunidade escolar, porque a propaganda, gente, como se diz, ela é o fator principal de um tema que você quer passar, de um conteúdo que você quer passar em sala de aula, do que você quer dizer pro aluno em relação ao conteúdo que você quer passar em sala de aula sobre propaganda. Porque eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula, quando a gente estava na sala de aula, é a pasta de dente e a propaganda em sala de aula. Eu usei a pasta de dente porque a gente mostra na pasta de dente para que serve a pasta de dente. A gente está fazendo a propaganda dela, do conteúdo da pasta de dente, para que as pessoas possam entender para que serve a pasta de dente, o por que utilizar a pasta de dente. Dessa forma é dentro da sala de aula. A gente pega um conteúdo, mostra para eles o conteúdo e a gente mostra a verdade no conteúdo em relação o que quer dizer. Tipo a pasta de dente. Para que serve a pasta de dente? Então, para que serve o conteúdo em sala de aula? É para o aluno aprender, para ele procurar meios de aprender e saber o que é a propaganda em sala de aula. Eu vou falar um pouquinho também no meu trabalho sobre a formação da língua portuguesa no Brasil e sua importância. Diante do conhecimento estabelecido em relação à propaganda, sendo o foco do estudo, a observação da propaganda como fonte de ensino da língua portuguesa é fundamental entender a origem e a importância desta língua. De acordo com Muslin e Bentz, 2001, página 54, a formação do português brasileiro recebeu influência de diversas línguas, e isso se deve à parte da nossa colonização. Primeiro chegaram os portugueses, com a sua língua portuguesa, que tem apenas semelhantes com a nossa língua materna, que foi imposta aos índios, que aqui já estavam e tinham a língua concreta, certa, que era o tupi. Então, a nossa língua, aí em seguida vieram os holandeses, espanhóis, franceses e todos os outros povos participaram dessa colonização, fazendo com que nossa língua portuguesa do Brasil fosse concebida diferente da de Portugal. Mas, de certa forma, prevaleceu o português de Portugal, com muitas adaptações e deformações perceptíveis. Então, gente, para concluir o meu trabalho, o que eu entendo tudo isso, o que eu concluo em tudo isso é que a gente deve sim ter a propaganda no conteúdo didático da escola, porque é de suma importância, é importante para o aluno, é importante para o professor, é um conteúdo que vai trazer mudança em sala de aula. Por quê? Porque a gente pode usar a propaganda para ensinar, para aprender, para mostrar para eles mostrarem para os pais que a propaganda é fundamental, sim, em sala de aula. E a formação do português também, porque daí mostra que um depende do outro. A formação do português, a formação da língua, que é a nossa língua atual, com conteúdo passado em sala de aula. Espero que tenha gostado. Muito obrigado e bom dia.